estamos aqui para mais um podcast do Fé que Ilumina, da Luz de Cristo Velas. Eu sou Ângela Cambrai, estamos aqui hoje num local inusitado, super novo. Saímos de Santa Bárbara, estamos aqui em São Paulo. Isso mesmo, né, Damalto? Isso aí. Meu nome é Damalto, quem não viu ainda nenhum podcast nosso ainda, Damalto Cambraia, da Luz de Cristo Velas, e esse podcast Fé que Ilumina. A fé que ilumina a nossa vida, a vida das pessoas que estão à nossa volta. E hoje com um convidado muito especial aqui. E aí até é um ponto que nós falamos do primeiro podcast, quem não viu ainda, veja lá, na nossa história, que esse convidado aqui foi um dos que nos ajudou muito no nosso começo lá. A Paulus Editora, ela nos proporcionou um grande avanço de apoio quando nós estávamos começando. Então, hoje o Padre Valdeci Conte, ele que é diretor comercial da Editora Paulus hoje. Administrativo. Comercial e administrativo, pode dizer. É uma salada de letrinhas aí, mas... É isso aí, seja muito bem-vindo. Primeira coisa, quero agradecer o tempo dele, de ter cedido o seu tempo, de estar aqui com a gente. E quer dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui hoje nessa faculdade. Estamos aqui na FAPCOM, Faculdade de Comunicação aqui da Paulus, em São Paulo, na Vila Mariana. Queremos agradecer a recepção aqui, o pessoal que está na sonoplastia ali. O Danilo. O Danilo, obrigada, Danilo, está aqui. E toda a recepção que a gente teve, a nossa amiga Edmar, mas depois a gente conta mais, né? Queremos agora que o nosso convidado aqui se apresente. Então, eu sou o Padre Valdeci Conte, eu sou dos Paulinos, já estou completando 29 anos de padre, né? E na vida paulina eu estou desde 1981, né? Então, faz bastante tempo, né? E amo essa congregação, amo a atividade que o desenvolvimento daquilo que nós fazemos, né? Que é a comunicação, dar a boa nova através da comunicação, né? Então, quando entrei pequenininho lá, entrei para ser padre, né? Mas depois, conhecendo melhor a congregação dos paulinos, eu via a importância de como, por meio dos livros, a gente pode evangelizar, levar uma mensagem, uma esperança na vida das pessoas. E no meu ministério, nesses 29 anos, muitas atividades eu realizei, né? Encontrei com muitas pessoas. Eu acho que no ministério nós temos encontros, e verdadeiramente encontros que transformam, né? E a gente precisa aprender a fazer a transformação na vida das pessoas, né? Então eu fiz essa experiência nos meus 30 anos de atividade, seja na área comercial, seja agora também na área administrativa, encontro que ajudou a transformar muitas vidas, né? E apoiar empreendimentos, apoiar iniciativas, seja da igreja, seja também de pessoas que viviam para a igreja, né? Então isso me fortalece para poder continuar caminhando, né? E pensando numa mensagem, a gente está falando da luz de Cristo, né? Enquanto evangelização, né? Por meio das velas que vocês fabricam, né? Lá em Santa Bárbara, né? Isso. Então, em Santa Bárbara, é uma fábrica de velas importante, né? No cenário do Brasil, né? No mercado. Pensei também na mensagem, tá? Vai falar sobre a Bíblia, vai falar sobre o mês da Bíblia, mas uma mensagem que orienta, né, pensando na carta aos Efésios, que é o que nós queremos discutir, falar um pouquinho nesse podcast, né? Antes, São Paulo diz, né, a comunidade de Éfeso, né? Antes vocês eram das trevas, né, porque vocês eram pagãos. Agora vocês são da luz, porque vocês estão com o Senhor, né? E por isso sejam filhos da luz, né? Então, esse é um convite a todos, né, que assistem, aqueles que se deixam conduzir pela palavra, né? A palavra não pode entrar apenas no nosso ouvido. Eu sempre digo nas homilias, né, onde eu celebro. Não adianta a gente ouvir só a mensagem, mas o que a mensagem nos toca para depois nós agirmos em nome dessa mensagem que é Jesus. Então, nos deixar conduzir pela mensagem de Jesus. Então, isso é muito importante. É um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado. Então, agradeço o convite desde já. É um trabalho que nós temos. Começamos com esse podcast, com essa série de podcasts, para trabalhar também um pouquinho essa evangelização. No caso aí, vocês como paulinos têm o formato, no caso aí, com livros, com publicações, com cursos.
e nós temos com as velas. Então, cada um tem uma ferramenta, um ponto de evangelizar. Então, vamos evangelizar, como eu estou falando, quando com a luz a gente ilumina também. Então, com a luz da vela, com a luz da nossa experiência, a luz do nosso conhecimento, isso é uma ferramenta ou, digamos, um acessório para que possamos evangelizar. Sim, cada um com seus talentos, cada um com seus dons, né? E cada um tem a sua forma, a sua forma de se apresentar ao mundo, de trazer, né, a beleza, às vezes numa comunicação, numa palavra, num produto que é bem feito, no amor que é colocado em cada produto que é feito, em cada livro. Então, tudo é um grande ciclo, né? A Sim. vida é isso, é um dar e receber. Sem dúvida, sem dúvida. Como é a situação da Paulus, a editora, quanto tempo ela está no Brasil, a edição em si de livros, bíblias, livros religiosos e de outras linhas também, né? Tem psicologia, filosofia, né? Sim. Então, a Paulo chegou, os primeiros paulinos que chegaram aqui no Brasil foi em 1931, 20 de agosto de 1931. O padre Sebastião Trouxe e o Xavier Buano. Pioneiros, né? Depois, em seguida, o padre Sebastião Trouxe foi para a Argentina. E vieram outros, né? Em seguida vieram outros, e até formarmos o primeiro grupo, né? Então, os paulinos estão presentes no Brasil há 93, nós estamos completando 93 anos de Brasil. E nesse período, 92 para 93, né? E nesse período, a nossa presença sempre foi marcada aqui, inicialmente pela Vila Mariana, né? Nós chegamos aqui na Vila Mariana. E imagina, 2 padres italianos chegam aqui, não conhecem a língua, eles precisam se inserir na igreja local. Então, quando eles chegaram, buscaram apoio, né, suporte, com as irmãs do Cabrini que acolheram, que são vizinhas aqui da Fapcom, né, vizinho da nossa casa também, acolheram esses padres, que elas eram italianas também, né? Então deram todo um suporte. Além disso, os salesianos nos apoiaram muito. Então, quando chegaram aqui, quero já mostrar, né, os paulinos audaciosos, né? Imagina 2 meses de Brasil, né? Já em 2 meses eles publicaram a primeira obra, né? Esse Evangelho, né? O Santo Evangelho. Então, existia uma edição que já estava preparada, não tinha sido publicada, e eles tomaram como a primeira atividade a ser feita, né? O Santo Evangelho. Então, essa é uma edição comemorativa que nós fizemos para os 50 anos de falecimento do Padre Alberione, que foi feito em 2021, né? Então, recordando os 50 anos da morte do Padre Alberione. Então, um empenho desses primeiros paulinos, um ardor, né? Eu acho que a luz de Cristo é ter esse ardor, né? Se deixar contagiar pela luz. E a luz é Jesus. Eu sempre digo nos batizados e insisto nas celebrações. Se a gente não compreende o sentido da luz, para nós é muito fácil. A gente chega, liga o interruptor, né, e tem luz, né? Eu sou de uma geração em que eu nasci em que não existia energia elétrica na minha casa. Então a gente sabia o que era escuridão. Então a gente dependia da lamparina, do lampião. Do lampião. O lampião já era um pouco mais sofisticado. Na minha casa não tinha lampião, né? Mas era assim, o fogão, ficava ao redor do fogão, na roça, né? Então a gente sabe o que é o valor da luz. E quando a gente entende que no Sábado Santo a gente celebra a vitória da luz, da vida sobre a morte, não é as trevas que dominam, mas é a luz que é Jesus, a gente compreende a missão. E pensando na evangelização, a gente entende que nós devemos ser porta-vozes dessa luz que é Jesus. E nós devemos nos deixar conduzir por essa luz. Então eu insisto muito para os padrinhos, para os pais, né, para os convidados que geralmente estão nos batizados, eu faço bastante batizados até, e eu digo para eles, né, olha, essa é a importância, não é um rito apenas, né, Sim. mas é nos deixarmos tomar por essa chama e ajudar aquela criança, adolescente, quem for, né, se deixe conduzir pela coisa boa, né, por aquilo que é bom. E o que é bom, o que é o centro da vida do cristão é Jesus, né?
Então, acho que isso é muito importante. Então, essa audácia. Então, você me perguntou dos paulinos quando chegaram aqui. Então, em 31, nós chegamos, começou o primeiro seminário, os primeiros grupos, né? E assim, são muitas gerações, né? Hoje nós estamos em São Paulo, estamos em Belo Horizonte, estamos em Fortaleza, enquanto seminário, né? Mas estamos bastante concentrados aqui em São Paulo, Cotia também, né? E temos um certo número de jovens formando, né? Mas a nossa editora, ela se baseia sempre a partir da palavra de Deus. Então, o Evangelho é o que norteou, foi o início de tudo. Sim, sim. E os paulinos, o protagonismo evangelizador, a audácia, né, dos paulinos sempre foi com a palavra de Deus, né? Sempre teve ligado à catequese, livros de mensagem, romances cristãos. E nós tivemos um auge nos anos 50 dos romances do cristianismo, né? Então, vendia-se muito, publicava-se muito, porque era o estilo de leitura que se gostava de ler naquele tempo. Mas, por trás disso, também a Bíblia, e a Bíblia Sagrada, a Mato Soares, que é a primeira tradução em português de uma Bíblia impressa no Brasil, nós fizemos. Então, aqui nós temos uma edição, né, já dos anos 70, mas é a Bíblia Mato Soares, o padre Mato Soares, que traduz do latim. Então, é da Vulgata. Então, nós temos uma edição pioneira. Hoje não existe outras, traduziram uma nova versão, mas a Paulus não faz mais porque não tem comentários. E a igreja recomenda, né? E a tradução da Bíblia deveria ser sempre dos originais, né? E Sim. Padre Alberione tem muito essa preocupação, né? Padre Alberione se preocupa que os textos bíblicos devem ser traduzidos do original, dos originais, né? O grego, o hebraico, o aramaico, mas ele se preocupa que não seja só o texto. E aí vem ao encontro do que diz o Vaticano II, né? O comentário. É importante que o comentário exista na palavra de Deus, né? Para quê? Para a gente dar a compreender, porque só o texto em si, às vezes, a gente não entende. Então, o pequeno comentário que ajuda a pessoa a pensar, a refletir, ajuda num caminho da espiritualidade, da vivência da fé. Às vezes também tem algum comentário que tem em relação com outro texto também, para fazer uma alusão para... O comentário, às vezes, tem até... Nós temos as outras Bíblias, né? A Bíblia de Jerusalém, antes da Bíblia de Jerusalém. Então, essa primeira foi a primeira Bíblia, na Mato Soares, que nós fizemos. Nos anos 70, nós publicamos a Bíblia do PIB, né? Do Pontifício Instituto Bíblico. Eu não tenho a edição aqui, faz muitos anos que não é publicado mais, que trazia pequenos comentários. Em seguida, nos anos 70, final dos anos 70, nós publicamos a Jerusalém. Essa é uma edição mais recente, né? Mas antes ela era um tamanhão enorme, né? Tijolão, né? Uma Bíblia que quase precisava de uma mala para carregar, transportar. Ela pesava vários quilos, né? Mais ou menos tipo o missal romano vai pesar agora quase 4 quilos, né? Então, mas a Paulus preocupada com a palavra de Deus. Então, uma Bíblia de estudo da Escola de Jerusalém, né? Cheia de notas paralelas que ajudam a compreender o texto, né? Então, com pequenas notas técnicas, uma Bíblia voltada para um estudo. Rezar, sim, mas sempre um rezar e buscar a fonte, né, para poder estudar e ver mais textos paralelos. Recentemente, nós publicamos, tem poucos meses, né, no final do ano passado, nós publicamos essa Bíblia Palavra Viva, que é muito usada pelo neocatecumenato. Então, ela também tem essa mesma característica, né? Ela tem as notas marginais, o texto é o texto traduzido dos originais e sempre com notas explicativas dentro do movimento que o neocatecumenato usa, né? Então, da Bíblia é o caminho que eles utilizam. Então, a Bíblia é a palavra viva. Essa é a última publicação que nós fizemos. Então, nós temos um norte. Os paulinos no Brasil, eles têm uma preocupação com a Bíblia, né? E antes disso, ainda nós temos outras 3 versões. Então, nós já estamos aqui, já apresentamos 3 Bíblias, né? E nós temos ainda outras 3 Bíblias. Então, nós temos 5 no catálogo ainda. Nós temos a edição pastoral, que acho que é a mais conhecida, né? Assim, entre o povo, né? A mais conhecida. Qual que é? Essa aqui, né? Essa é a edição pastoral é uma versão antiga, a Bíblia antiga. Nós temos agora uma nova edição pastoral, né? Então essa foi nos início dos anos 90.
E agora, nos anos 2016, 14, por aí, nós publicamos a edição pastoral, a nova edição pastoral, né? Então, ela foi publicada, só vamos confirmar aqui a data, só para eu não falar. 2014 é a edição dessa Bíblia no Brasil. Então, com novas traduções, novas técnicas, diferente da outra. Mas as duas caminham independente, né? E temos uma grande Bíblia de estudo também, que é uma Bíblia, praticamente uma Bíblia de espiritualidade, né? Que é essa Bíblia do Peregrino, do Padre Sheik, uma tradução do Padre Alonso Sheik, um grande exegeta espanhol, foi professor do Instituto Bíblico em Roma, né? Então, é um testamento que ele nos deixou, porque ele traduz de uma forma literária a Bíblia, né? Então, isso ajuda muito, a Bíblia do Peregrino, com muitos comentários, com muito aprofundamento. Então, você quer fazer uma exegese, você vai aqui, pesquisa, você lê, você quer entender um texto a mais, ele tem muita profundidade. Então, a Paulus é uma editora que se preocupa na diversidade, não apenas temos diversidade, mas ajudamos o povo a ler mais a Bíblia. Então, acho que a grande colaboração dos paulinos no Brasil, nesses anos, é essa colaboração, essa oportunidade que nós damos de as pessoas poderem escolher uma Bíblia para ler, né? Para rezar, para meditar. Né? Então, é um trabalho de fôlego, né? Nossa, muita coisa. E muita gente fala também, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, só que, no caso aí, os evangélicos também, uma das que eles mais usam para estudos é a Jerusalém. Né? É uma das que mais são usadas por eles. Alguns grupos batistas utilizam, né? Esses mais históricos, eles utilizam porque é uma Bíblia de pesquisa, né? Uma Bíblia que ajuda. Então tem essas diferenças, que é mais para as pessoas, né? Justo. A Bíblia de Jerusalém é para estudo, a Peregrino uma espiritualidade, também pode ser para estudo, mas nem tanto. E a Bíblia, a Palavra Viva, é para um grupo mais ligado ao neocatecumenato. E a Bíblia Pastoral é para a leitura do cotidiano, né? Você tem em casa, lê, eu leio um trechinho, é uma linguagem simples, então a gente tem que pensar na linguagem, as palavras simples, e depois um pequeno comentário, que é um indicativo de uma caminhada. Então, se a gente está falando que Jesus é luz, a gente tem que, às vezes, ajudar as pessoas, porque nem todo mundo consegue compreender, pensar nas pessoas simples. Essa é uma Bíblia voltada para as pessoas simples que querem entender melhor a Palavra de Deus, né? Porque nem sempre elas têm recursos para aprofundar mais a Palavra de Deus. Nossa, eu tenho muita pergunta aqui. Pode fazer, vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar como leiga. O senhor falou uma palavra que tem muita gente que pode estar assistindo o podcast e não conhece. Exegeta, é isso? É, o exegeta. E o que significa? Então, o exegeta é aquele que pega e faz uma exegese da Palavra de Deus. Ele pega o texto, traduz e debulha sobre esse texto, fazendo uma hermenêutica, uma interpretação. Então, é o estudioso da Palavra de Deus que vai nos ajudar a compreender melhor. Então, o exegeta faz isso, né? Ele pega o texto, ele traduz o texto e ajuda a entender o texto. Né? Tem muitos no Brasil, exegetas? Tem. Acho que quase todas as dioceses têm um biblista, né? Tem um formado, tem vários, tem muita gente. Nos últimos anos tem se formado muita gente nessa área, né? É um tempo difícil, tem que estudar muito, né? E tem cursos no Brasil hoje, então você na FAGE em Belo Horizonte você pode fazer, tem a própria Assunção também, você pode fazer um mestrado, então você pode fazer um aprofundamento bíblico, né, também no Brasil. Mas a maioria vai para Roma para estudar em Roma. Ou né? às vezes vai fazer pesquisa mesmo de campo também na Escola de Jerusalém, então tem campo de estudos lá. Né? Às então, vezes até escavações para ver. Arqueologia, né? Para essa parte tem pesquisas, né? Curitiba tem um grande centro de estudos na PUC também, de pesquisa bíblica, né? Então tem o autor da Paulus, que é de lá, o Alexandre Rossi, né? Então pesquisador, ele costuma fazer também o Padre Ademar também publica conosco, né? Também faz pesquisa de arqueologia lá, né? Quero fazer uma pergunta a respeito mais do início lá, como que era no começo? Eu fiquei impressionada que o senhor falou que em 2 meses esses 2 padres já fizeram, né, o primeiro trabalho aqui no Brasil com língua portuguesa. Uhum. Não foi foi latim? Não, foi em português. Foi em português, né? Como eles fizeram. Mas sabe o que eu senti quando o senhor falou isso? Eu vejo isso muito na Paulus. Essa coisa de urgência mesmo. Eu preciso anunciar. Uhum. Eu preciso falar e rápido. Eu não posso postergar. Uhum. Então, o tamanho do legado que hoje a Paulus tem,
que é impressionante. Em todos os estados a gente tem uma Livraria. uma livraria da Paulus. A gente tem a Paulus atendendo o Brasil inteiro, na internet. Tem vários padres paulinos pelo Brasil. Então, eu vi essa urgência, né, de que quando a gente tem uma missão, a gente precisa começar a ir logo. A gente não esperar, né? E me fala um pouquinho desse primeiro, Então, como que era no início, para as pessoas que não conhecem, sobre edição de livros. Então, quando a gente pensa num livro, hoje é tudo muito fácil, né? Porque você vai lá no computador, você edita, né? Você digita e num instante você passa o próprio corretor lá do E não computador. precisa nem não precisa nem digitar mais, né? Hoje você pode pode falar e ele né? já tem tudo isso. Naquele tempo não, naquele tempo era tudo por tipos móveis, né? Ou pelo chumbo, né? Era tudo datilografado numa máquina que saía depois a plaquinha de chumbo. Então, você pode me dizer assim, mas como é que eles conseguiram? Eles conseguiram porque existia já um texto preparado que não tinha sido publicado. Então, o texto já estava elaborado, eles compraram a possibilidade desse texto ser dos paulinos. Então, eles conseguiram. Mas, em 2 meses, tem que reconhecer que é uma audácia muito grande. Com certeza. É uma audácia de 2 missionários que chegam aqui, não conhecem direito a língua, de repente articular para que saia um texto com o nome dos paulinos por trás, é uma audácia, é uma articulação, uma capacidade. Então, nós precisamos aprender a nos articularmos melhor hoje, né? Para que cada um não faça isoladamente. Se eles tiveram apoio dos capuchinhos, dos salesianos, e tiveram apoio da Igreja de São Paulo. Eu acho que a gente tem que aprender, nesse caminhar, a nos articularmos melhor, né? Aqui a gente está falando de Luz de Cristo, Fábrica de Velas, aqui estamos falando de Paulus como editora, mas são muitos segmentos. Então, nós temos que aprender a nos articularmos para que todo mundo possa crescer. Então, a gente faz parcerias em vista disso. Você, lá atrás, nós tivemos muito presente na sua origem, na sua história e tudo, caminhamos bastante juntos, né? Queremos continuar, e eu acho que esse tem que ser o nosso desenvolvimento. Nós só vamos ficar no mundo e na igreja se nós soubermos crescer juntos, né? Fazer parcerias e senão a gente fica atirando para tudo que é lado. E quando um faz sozinho, é uma grande história que a gente sempre fala. Quer ir rápido, vá sozinho. Mas quiser ir mais longe, vai com alguém, vai com outras pessoas. Que aí você tem mais apoio e você tem mais distância para percorrer. E a ideia desse podcast também é isso, né? É a gente divulgar, a gente ajudar outros a se mostrar, porque a gente conversa com vários tipos de pessoas que trabalham pelo evangelho, trabalham pelo empreendedorismo, pelo autoconhecimento. O padre como psicólogo também. Né? A gente estava falando sobre autoconhecimento, da importância do autoconhecimento. Então, assim, aí a Bíblia é algo que tem muito sobre autoconhecimento também, a gente às vezes não fala sobre isso. Mas continuando aí a história, padre. Então, nós falamos da Bíblia. A Bíblia é o catálogo da Paulus, é o cartão de visita que nós apresentamos. Mas não é só isso. A Paulus tem muitos segmentos. Como já disse, no passado a gente publicou romances do cristianismo. Hoje, isso não tem mais público para isso, né? Nós não publicamos mais, mas nós temos livros para criança, então pensando no didático para criança, nas escolas, formar desde pequenos em valores. Então a Paulus tem uma preocupação na sua missão de formar para valores, para uma filosofia, para uma identidade, para o bem, né? Formar a partir da mensagem de Jesus. Porque o Padre Alberione sempre dizia, né? Formar tudo, ele usava uma expressão, cristamente, a partir de Cristo. Então, mesmo aqueles que não têm fé, mas a mensagem que nós damos a conhecer é a partir de Cristo. Que ele não abraça a nossa fé, mas ele saiba que existe uma mensagem que está aí e nós vamos querer dar a conhecer. Então, esse é o pensamento que norteia, sem dúvida, a nossa missão, o nosso agir. E num mundo em constante transformação. A comunicação é uma constante transformação, a sociedade é uma constante transformação, cada momento muda, né? Então, nós estamos falando de 93 anos, quanta mudança, aquilo que era muito demorado, hoje, se a gente pensar nos últimos 20 e poucos anos, com a mudança da tecnologia, o celular e tudo, hoje você tem tudo, hoje você não vê mais televisão, você tem tudo nos aplicativos. Então, nós estamos também presentes nas páginas com e-book, livros
que a gente vende por e-book, né? Então temos diferentes formas de evangelizar. Mas a Paulus também está preocupada em termos de valores. No campo da filosofia, publica boas obras do campo da filosofia, comentários, publica muita coisa. A gente falou da Bíblia, o catálogo bíblico, que são livros de formação para estudos no campo bíblico, também a Paulus, desde muito tempo, desde os anos 60 para cá, sempre esteve à frente, né, com uma editoria muito boa no campo bíblico. Estamos também no campo da psicologia, principalmente livros mais voltados para a psicologia analítica, né, com Jung, discípulos de Jung, com Maria von Franz e outros, né, Jamie Humans e outros, né, bem como também Viktor Frankl na logoterapia e outros que ajudam a compreender um pouco a dinâmica também da fé, porque a psicologia também tem que ajudar a pensar a dinâmica da fé, aquilo que a gente crê, né? Então a psicologia tem que nos ajudar a dar essa base, fazendo nos compreendermos melhor, né, como seres humanos. Então são muitos catálogos, tem saúde, tem mensagens, novenas. O nosso catálogo ele é gigante. Comunicação, que é o nosso forte, catequese, outro catálogo que cresceu muito na editora Paulus nos últimos 15 anos, é a catequese, porque é uma necessidade de formarmos bem para a vida de fé, né, para a vida cristã, né? E infanto-juvenil, clássicos da literatura também estamos publicando, então temos uma gama bastante grande. E uma coleção que chama atenção, que certamente o Brasil todo ama, né, que é a coleção patrística. Nós chegamos ao 50º título, né, com a Cidade de Deus, né, o volume 1, né? Então já temos 50 títulos nessa coleção, sendo que alguns têm 3, 4 são mais de 50 livros, porque Santo Agostinho sobre os Salmos são 3, então no total acho que devem ser uns 60 obras já. Mas para dizer, nós publicamos clássicos também dessa parte que é de uma espiritualidade, de uma herança. E a espiritualidade também, clássicos da espiritualidade que nós sempre publicamos e continuamos valorizando, porque eu acho que nos ajuda a viver bem a nossa missão e o caminho da nossa fé. Sim. Toda essa trajetória da patrística, tudo, eu vejo que tem muito crescimento, muitos estudantes agora voltando para essa parte aí, e mesmo quem não está estudando mesmo assim, mas nas paróquias estão lendo um pouquinho mais nessa direção, porque voltando aos antigos textos, que é no caso aí, pega aí Santo Agostinho, que é um dos principais, aí pega todos Santo Irineu, tem muitas traduções no caso aí, as explicações que você falou do exegeta, da hermenêutica, parte dali também, né? Que eles estão estudando ali para começar a entender melhor o que estava falando o texto naquela época. Quando a gente pensa em São Jerônimo, né? Porque também nos próximos dias, dia 30, nós vamos celebrar São Jerônimo, né? Então a gente pensa no encontro de São Jerônimo com São Gregório, né? Sim. Ele vai lá conversar com São Gregório e São Gregório ajuda a compreender melhor é um dos padres da igreja, né? Lá no século IV, né? Quinto, né? Então, quarto, né? Então, nesse encontro faz com que ele aprofunde mais a busca pela Sagrada Escritura, né? Compreender. E aí o Papa Damaso manda estudar, né? E traduzir para o latim, que era a língua daquele tempo, o texto. Então, a preocupação de São Jerônimo é publicar a Bíblia para a Vulgata, né? Que é a chamada Bíblia Vulgata, que é em latim, né? Então, é uma história da igreja marcada por bases seguras. Então, quando a gente publica a patrística, a gente está publicando a origem do cristianismo. Não que a gente queira voltar naquilo lá, mas lá é a sedimentação, né? É a base que fez com que nós pudéssemos chegar aqui, né? Quando a gente pensa na Sagrada Escritura, né? 2000 anos depois, você tem o texto da Sagrada Escritura e a gente vê que a Sagrada Escritura ainda tem resposta para o dia a dia da nossa vida, né? A gente recente, você pega um texto da vinha, né? Você pega Jesus falando da vinha, mas o que a vinha diz para nós hoje, né? As bem-aventuranças, né? Como ela se atualiza no hoje, né? Então não é um texto antigo. Alguém me dizia um tempo atrás, né, numa feira, né?
no Mato Grosso, que eu tive em julho. Eu estou buscando a fé, mas eu não consigo entender a Sagrada Escritura porque é texto antigo. O texto é antigo, mas depende como eu transformo esse texto em minha vida no hoje. Então, é esse passo que a gente tem que dar, né? Então, na vivência da fé, a gente tem que pensar, a luz de Cristo, ela acende cada dia, né? Conforme cada a gente dia. acende a luz de Cristo em nossa vida. É né? verdade. Uma curiosidade, a imagem que nós estamos aqui do São Jerônimo, esse leão, uma figura bem importante também, né? Então, nós temos São Jerônimo que está sentado aqui em cima de um leão, né? Então, do lado de um leão. Diz a história, né, que São Jerônimo estava estava com um grupo de monges traduzindo, né, a Sagrada Escritura numa caverna, né? Estavam lá num trabalho de escrita, né? E de repente entrou na caverna um leão machucado, ferido, né? E todos os monges fugiram e São Jerônimo ficou com o leão e cuidou daquele leão ferido. Então, por isso que a imagem traz São Jerônimo junto com o leão, porque ficou um grande amigo dele, né? Então, ele cuidou da ferida, cuidou dos espinhos que ele tinha e ele ficou um protetor. Então, essa é a representação de São Jerônimo, a iconografia que a gente tem, é o que diz a historinha sobre São Jerônimo, né? Então, Nossa, é simbólico para dizer assim, que a gente fica tomado, né? Quando a gente faz o bem, a gente é tomado pela... Mas por que não também a figura do Cristo, o leão da tribo de Judá também pode ser uma figuração? Também pode ser. Então, sabe que eu estou lembrando aqui? Que às vezes a maioria de nós, né, a gente está falando de Bíblia, mas nós católicos, tem muitas vezes a gente tem a Bíblia em casa, muita gente tem, mas às vezes nem abre, né? Eu vejo que o maior contato que a gente tem, eu me lembrei do jornalzinho de missa, que quando a gente começou a trabalhar, lá em 2004, 2005, mais ou menos, né? E a gente o Damato fazia a distribuição dos folhetinhos de missa da Paulus. Então, eu acredito que o nome da Paulus também é lembrado muito pelo folheto de missa, e que é uma forma que as pessoas, às vezes, não liam a Bíblia, mas pegavam o folhetinho e levavam para casa, ali, acompanhava ali durante a missa e levava para casa. Hoje, como é que está essa distribuição? Mudou muito? Porque naquela época era muito grande, né? A maioria das paróquias tinha. Hoje, não sei como é que está. O advento da pandemia, ele mudou muito a realidade das paróquias, né? Então, muitas paróquias já não assinavam folhetos, né? E depois da pandemia, muitas deixaram de assinar. Essa é uma constatação. Muitas paróquias também abriram aplicativos, né? Então, hoje, eu mesmo rezo numa paróquia em que não tem folha de canto, não tem nada, está tudo no aplicativo, aquilo que vai ser cantado. Então, as pessoas chegam, passam lá no QR, abrem um celular e aí está tudo ali, vai acompanhando pelo celular. É uma forma diferente, a mim não agrada, mas é o que temos por momento, né? Não me agrada por dois motivos, né? Primeiro porque eu sou um editor, e o editor gostaria que as pessoas pegassem, olhassem, não só isso, depois pudesse levar. Porque na história do folheto, muita evangelização foi feita, inclusive em presídios. Eu conheço pessoas que pegavam as sobras dos folhetos e depois, na semana, iam fazer visita em presídio e levavam aquele folheto com a coluna do Padre Virgílio, com o Evangelho, e os presos liam, tinha o círculo bíblico, a oração que era feita ali. Então, era um trabalho também evangelizador em outros lugares. Então, isso permitia. É claro que com o advento da tecnologia, dos celulares e tudo, os aplicativos, você tem à disposição a hora que você quer, né? Mas você tem que procurar, o folheto está ali, você faz a meditação e tudo. O segundo risco desse tipo de procedimento é você se distrair, porque chega uma mensagem, você vai ler, e isso as pessoas vão perdendo aquela concentração de que eu estou na igreja, eu estou ali para aquele momento íntimo. E a gente precisa aprender na vida, na caminhada de fé. Nós estamos aqui, nós desligamos os celulares para estar aqui, né? Desligamos, deixamos num módulo que não nos perturbe. Nós precisamos aprender a fazer isso. Que momento eu tiro para que ninguém me perturbe? Às vezes eu brinco, né?
alguma missa, o celular fica tocando. Eu disse, provavelmente Jesus está fazendo uma chamada agora, né? Que não seja chamada para ir para além, né? Para o além, né? Naquela hora, né? Mas geralmente são pessoas que não costumam ir à igreja, que deixam. Então, precisam aprender também que o lugar em que se está tem que dar devida importância, não é um evento social, né? Então, isso acontece muito em missa sétimo dia, em eventos desse tipo, né? Pessoas que não costumam ir frequentemente na igreja, então não tem um hábito de deixar no silencioso, então a gente precisa aprender. Então, as distrações nos afastam. Não que a distração não seja também uma forma de oração. O Papa Francisco diz assim, a gente está rezando e às vezes se distrai. Ele diz, coloca isso como uma intenção de oração, né? Às vezes também acontece. A gente não está o tempo todo concentrado, mas a gente tem que criar os recursos para que a concentração aconteça, né? Então, para que a gente fique na intimidade. A vivência da fé é uma vivência de uma busca, né, do encontro com o Senhor. E às vezes a gente se encontra na igreja, se encontra em casa, mas eu tenho que criar um momento, né? Você falava do folheto, né? Lá nos anos 80, quando estava no seminário ainda, na parte de formação, eu participava de círculos bíblicos, né? Então, era a palavra de Deus que iluminava, né? Então, nós íamos todo domingo na casa de uma pessoa, que era um grupo, e nós íamos para ler o Evangelho, fazer um círculo bíblico, né? Meditar, refletir o que dizia aquele texto, e isso dava um dinamismo, porque gerava encontro entre as pessoas, porque a fé gera encontro. Gera encontro. A fé gera relações. Depois tinha um café, você partilhava alguma coisa, você rezava. A fé gera oração. A leitura da Sagrada Escritura, né, fundamentalmente, né? Quando eu estava na adolescência, juventude, participava também de grupos de orações e grupos de jovens, e lá na Diocese de Paracatu, em João Pinheiro, que é a região ali, tínhamos o Padre Alfonso Pastor. Ele criou o Curso da Palavra. O Curso da Palavra renova a sua paróquia. Quer dizer, isso foi difundindo, e aí a gente reunia para fazer um texto bíblico e compartilhar isso na comunidade. Terminava, tinha às vezes comes e bebes ali, ou digamos, uma partilha ali também com todo mundo. Às vezes ia para casa do outro. Então, mais ou menos isso que o padre também fazia, né? O círculo bíblico. É isso. E depois gera a relação, além de tudo isso, gera o vínculo de poder partilhar dificuldades, o apoio que um dá para o outro, né? Porque certamente na sua prece que você vai fazer, você vai apresentar alguma dificuldade e o outro vai dizer alguma coisa que vai te entusiasmar para continuar na caminhada de fé, né? E a partilha que faz a caminhada, né? Isso é muito importante. Eu acompanho uma equipe de casais de Nossa Senhora, né? Então, são 7 casais e esse grupo de autoajuda, de momento de oração, momento de partilha de um texto que é pré-definido, já que eles leem, o momento da palavra de Deus, que geralmente eles fazem uma partilha, aí eu faço uma conclusão. Tudo isso ajuda a relação com as crianças que estão lá, também os filhos que estão ali. Sim. Um vai apoiando o outro, e nós vamos criando pequenos grupos, núcleos de suporte na vida de fé. Então, isso é muito importante. Senão a gente fica números, né? Nós vamos à igreja só como número e fica descomprometido para outras ações. E, claro, o grupo também precisa se comprometer com alguma ação, né? O que eu vou fazer além daqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Isso a gente também pensa no grupo, né? Para não ficar uma coisa meio sem sentido, né? Os vicentinos têm um trabalho muito grande nesse sentido também, de visitas às famílias também, né? Então, tem cada vertente tem uma leitura diferente da realidade, digamos, da comunidade. E vai crescendo. Nós, os paulinos, né, a família paulina, né, nas congregações que o Padre Alberione fundou, nós temos os cooperadores paulinos, né? Então, os cooperadores paulinos são esse grupo, né, que se reúne também para refletir a palavra de Deus, que apoiam nossa missão, que colaboram conosco, colaboram financeiramente, colaboram ajudando na divulgação. Então, isso são grupos que vivem uma espiritualidade que é a nossa espiritualidade da comunicação, né? Do dar Jesus através da comunicação, né? Então, isso é muito importante na vida da igreja, né? Criar esses mecanismos, esses grupos para continuar caminhando, né? Isso é muito importante.
Legal, né? Assim, eu me sinto feliz em poder participar um pouquinho disso, né? Tô trabalhando, né, Damalto, com o nosso podcast, Legal. falando sobre isso, sobre coisas tão importantes. E sabe o que eu achei interessante? Hoje a gente está muito na comunicação de massa, mas o senhor me fala agora, né, de uma outra vertente, que é essa comunicação mais humana, de grupos pequenos. Às vezes hoje em dia a gente está tudo no exponencial, né, vou atingir milhões de pessoas, mas eu não sei o nome dessas pessoas. Eu nem sei onde está alcançando. E o senhor fala de uma coisa de... Tá ali, eu conheço o casal pelo nome. Às vezes o filho dele está ali junto, está brincando. Eu achei bonito isso de a gente retornar um pouco às nossas origens, porque a gente veio disso, né? A gente veio das comunidades pequenas, nossos antepassados viviam em comunidades pequenas. E hoje parece que está tudo tão disperso. É que hoje nós temos uma grande influência de muita informação e pouca formação, né? Então, em agosto eu estive no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, né? Eu sou de Fagundes Varela, né? Uma grande cidade de 2.500 habitantes, né? Mas é uma cidade de muita fé, né? Lá saíram mais de 30 irmãs para congregações religiosas, uns 15 padres, né? Nossa, Então, nessa proporção. É uma cidade bem religiosa, né? Todo mundo tem um Então, parente, um amigo. Mais ou menos isso, né? Mas eu fui lá para minha origem, né? Que é na roça, né? Então, quando teve a minha primeira missa lá em 94, o padre, que era muito simplesinho, era um alemão, né? Ele dizia assim, Padre Oscar, né? Eu me lembro, no final ele disse, Padre Valdecir, não se esqueça das suas origens. Ele me disse isso no final, a missa campal lá na roça, né? na frente do salão, antes do almoço, né? E eu volto frequentemente lá, quase anualmente, para celebrar essa festa, né? Estar lá com eles. É um grupinho pequeno, tem alguns familiares meus ali, 4, 5 famílias, 20 e poucas pessoas, né? A comunidade rural. Mas é uma festa que dá 600 pessoas, né? Então, vem muito parente, volta, cria vínculos, né? E com chuva, faça sol, eles vão, né? Depois tem os festejos e tudo, tem um grande almoço, né? Um baile e tudo, né? Mas é encontrar-se, isso é muito importante. O encontrar-se primeiro pela fé, né? E recordar a história e passar a tradição, né? Passar os valores para o futuro, né? Então isso nos faz entusiasmo. Então eu não perco essa origem, porque é bom estar lá, né? É bom estar lá. É uma dificuldade hoje, eu vejo a gente como pais, né, nós temos 4 filhos de várias idades diferentes. Então a gente percebe isso, essa dificuldade hoje, mesmo levando para as festas de família, mesmo semana passada a gente estava em Brasília, com os primos do Damalto, a gente leva para conhecer, para ver as nossas origens. Mas eu percebo hoje essa dificuldade dessa conexão, que parece que está um pouco diferente, né? Que a gente era mais conectado aos nossos pais, aos nossos avós. Hoje parece que está tudo muito fluido, assim, meio... né? O mundo da tecnologia tirou essa relação, né? Então, parece que o encontrar-se, como eu disse antes, né? A gente ia lá para ver a luz que vinha do lampiãozinho ali, do liquinho, da lamparina, né? E você não tinha pressa de sair dali para ir para a cama, né? Hoje não, hoje você quer ir para o seu quarto para ficar com o seu celular, para ficar brincando, para ficar no WhatsApp, né? Então, você não quer mais encontros. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no mundo da comunicação, um grande desafio que a gente tem, e que a gente tem que retomar. É a função de vocês, dos pais, da igreja ajudar nessa caminhada, né? Então, saber onde. Hoje os pais vão num restaurante com uma criança pequena para poder almoçar, eles pegam e dão um celular para a criança pequena, porque a criança não vai fazer birra, eles vão passar vergonha. Só que a criança não interage daí mais com ninguém, né? Ela criou vai criando mundos mundo à parte. Mundo à parte. Então, isso está gerando problemas nas escolas, problema de déficit de atenção, porque elas não conseguem mais fazer conexões, né? Então, e a ansiedade também, né? Que no caso que é tudo rápido, que é tudo para a hora então, e pronto. Gera ansiedade. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Então, é a função da igreja ajudar, falar sobre isso. É a função dos pais também achar caminhos, né, de como ajudar, né? Pôr limites, né? Eu conheço várias famílias que
puseram limites, né? Esse é o limite do diálogo e da interação com o mundo, com o horário, né? Estabelecido o horário, né? Desliga, a família desliga, verdadeiramente desliga o Wi-Fi, né? Wi-Fi. Para não ter mais Principalmente na hora da alimentação, né? A gente tem que estar junto, tem que interagir, busca essa interação. Porque realmente E fora a questão da idade, fora a questão, né, de vários outros fatores que a pessoa começa, né, a criar um mundo dele à parte, né? Dos nossos filhos. Mas é isso mesmo. E o que é a Bíblia? O que o senhor vê? Como que a Bíblia ela vê essa necessidade do ser humano de estar junto também, né? Eu acho que desde o início, desde o livro do Gênesis, a Bíblia fala da relação, né? Da relação do encontro, né? Se a gente pegar ali, é o encontro de Deus com a humanidade, na criação, né? Ali, e fez o homem e a mulher, e fez ali a criação, no relato da criação, né? Mito ou real, né? O texto ele fala, né, que é um encontro de Deus com toda a harmonia da criação, os animais e tudo. Então, um grande encontro. A Bíblia fala de encontros. Depois Abraão, encontro. Deus que encontra-se com Abraão, com a família. Depois vai mesmo na disputa entre os povos, mas sempre tem um encontro. No final é um encontro que predomina, né? Olhando o livro de Esdras que nós estamos lendo esses dias, né? Sempre o tempo todo é encontro. É Jesus que se encontra com a multidão. Jesus não fica lá no alto da montanha falando para ninguém. Ele tem uma multidão ao redor dele. Ele vai onde o povo está. Ele vai e as pessoas acorrem até ele, porque tem confiança no seu ensinamento. Então, a Bíblia, ela dá indicativos, né, que sem encontros não tem como viver a vida humana, né? E nós precisamos de encontros. O problema é que a gente tem contrapartidas. A sociedade hoje está exigindo ou dizendo para nós, mandando mensagem, não, você não precisa mais se encontrar, porque você pode responder aqui. Você não precisa mais ir ao banco, porque você vai no banco virtual, e eu mesmo sou um que vou, não faço mais nada. Então, mas isso vai tirando relações, né? E você vai dizendo assim, não precisa mais disso, né? E, na verdade, porque como tudo é muito instantâneo, no passado eu sou do tempo ainda que recebia carta da família para o seminário, né? Hoje você fala diariamente, a cada pouco você manda uma mensagem, como é que você está, não sei o quê. E você perdeu aquele... Não é perder o romantismo, mas você perdeu aquela expectativa de saber alguma notícia, que você sabe a todo tempo. Quem lê jornal hoje? Se todo jornal está na internet, cada pouco você recebe a mensagem do que saiu de atualização. Então, os encontros nos fazem melhor, nós ficamos melhor no caminho, né? Então, acho que a família é o grande encontro. Então, tem famílias que eu conheço que dizem assim, não, ao menos uma refeição nós vamos fazer todos juntos, porque esse é o momento do nosso encontro, né? Então, uma refeição, ou o café da manhã, ou vai ser o jantar, porque senão a vida vai passar e a gente não vai dar conta, né? Não vai perceber que passou, né? Vai perceber. E uma preocupação também recente, no caso da pandemia, tirou mais ainda essa situação, né? Que, no caso aí, você já não podia ir num encontro na igreja, você não podia. Então, teve muita gente que teve problema psicológico até, de não poder sair de casa. Quer dizer, aí parece que esses meios de comunicação, no caso a internet, já estava realmente fazendo isso já, mas não era isso. Então, a pandemia, ela tirou um pouco e aí veio uma aflição maior. Então, agora eu quero voltar para a comunidade. Mas muita gente ainda, infelizmente, muita gente não voltou ainda. Está no online ainda. O online ele perde a sua validade, porque o online ele é válido para situações extremas, né? Pessoas que estão enfermas, que não podem se locomover. Então, hoje a igreja já mostra, a pandemia ela terminou, a Organização Mundial da Saúde já determinou que terminou a pandemia. Existe a doença, sim, mas existem os tratamentos, os cuidados. O que nós temos que voltar é para a experiência da fé, porque a fé, a gente pode viver num modo íntimo a fé, mas a grande expressão da nossa vida de fé é na comunidade. E isso eu insisto muito nas minhas pregações, nas missas em que eu presido na paróquia. Porque se a gente não gosta de estar em comunidade, significa que a gente não consegue viver a fé que Jesus nos pede.
Porque Jesus vive a fé em relação ao Pai, com os discípulos, com aquele grupo de pessoas que segue. Ele não vive sozinho. Às vezes ele se retirava para rezar, para um momento pessoal. Mas as grandes manifestações de Jesus é sempre um evento com o outro. E uma expressão de comunhão, comum união, para viver a fé junto. Então, acho que nós precisamos reaprender a dar esse passo, voltar, celebrar juntos, momentos de paraliturgia, de novenas, recuperar, né? Tem nos interiores um pouco mais essas celebrações de mais piedade. Em São Paulo, que é onde nós estamos, né? Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade pelos horários e tudo, mas tem tido expressões de volta, pequena, mas ainda precisamos retomar também o nosso diálogo de chamar realmente a adesão de volta à comunidade. Né? Isso é interessante porque que Jesus tinha um momento de oração pessoal, mas ele tinha sempre também. Então, quer dizer, para nós, essa é uma mensagem muito forte que nós não precisamos rezando o tempo todo na comunidade, mas também precisamos na comunidade. Sim. Rezar em casa, Sim. Rezar sozinho, rezar em família, rezar sozinho e também rezar com a comunidade. Se a gente pensa nós estamos agora próximo pensar a novena de Nossa Senhora Aparecida, né? Muitas comunidades tiveram dificuldade de reorganizar os grupos, né? Que eram uma experiência forte de viver a novena de Nossa Senhora Aparecida. Porque, no fundo, não querem encontrar com medo de doença. Só que se a gente tomou vacina, tomou os cuidados devidos, senão a gente vai viver sempre, querer viver como doente. Nós não devemos viver como doentes, né? Nós queremos viver como homens e mulheres de fé que buscam a cura, porque nesses dias todos o evangelho que passou, né? Jesus se apresentou como um médico que vem até nós, né? Vem um médico que vem até nós para nos curar, né? Então, se a gente confia, é claro, a gente tem que tomar sempre os devidos cuidados, né? Vou contar aqui um episódio interessante. Durante a pandemia, eu celebrava sempre na casa de umas irmãs, que eu sou capelão delas, né? E um dia eu disse para essa irmã, para a provincial, irmã, acho que nós deveríamos suspender a missa, né? Porque acho que é prudente, vocês são irmãs já de certa idade, acho que tem risco. Ela disse, não devemos suspender, porque ou nós temos fé, ou a nossa vida não tem sentido. E ela disse, nós vamos tomar as devidas medidas cautelares. Cautelares é como? Máscara, ficar distantes uma da outra, higienizar mão, álcool, calçado. Suspendemos participação no café, suspendemos coisas que eram comuns anterior à pandemia. Mas, e mantivemos o caminho. Em todo o tempo, eu celebrei todos os dias com elas, não teve um episódio de contaminação, porque devido ao cuidado, né? Eu não ia para outro lugar, elas também não iam, os devidos cuidados, e nos preservamos e vivemos a vida de fé. Senão, eu disse assim, que sentido tem a nossa vida, né? Então, acho que foi um testemunho bonito para dizer assim, volte, né? É um convite, né? Volte porque a vida continua. Nossa fé tem que continuar sendo alimentada. É alimento com a palavra e com a mesa eucarística, né? E Jesus é o que cura. O centro, né? É o que cura, né? Sim, os nossos maiores medos, né? Nós atraímos. Então, o que a gente está alimentando? A nossa fé é o nosso medo. Sempre tomando os cuidados, porque né, nós somos humanos, sabemos que temos nossas dificuldades, né? Então, acho que acreditar na ciência, acho que é importante, né? A fé e a ciência caminham juntas, não são separadas, né? Elas caminham juntas, né? Elas fazem uma caminhada juntas, né? Então, acho que é importante a gente viver com os devidos cuidados, as devidas proteções, né? É isso aí, nós estamos caminhando já para o final. E agradecer mais uma vez aqui a todos do podcast, você que está aqui conosco e possa compartilhar, possa comentar aqui e deixar também, como eu fiz o desafio na semana passada, se tiver mais alguém que você queira que a gente entreviste também, comente aqui também. E agradecer a presença do Padre Valdecir Conte, que mais uma vez pode nos ajudar mais uma vez nessa caminhada rumo à evangelização também. Essa fé que ilumina os corações, que ilumina
a nossa razão, o que ilumina a nossa comunidade. Eu também quero agradecer primeiro a Deus, né, por esse momento, pela recepção aqui, né, em São Paulo, e o Edmar, nosso querido amigo, compadre, que fez essa ponte, o padre Valdeci, e está sempre, né, já há muitos anos na nossa vida, nosso carinho, nosso muito obrigado. Ele tem uma grande participação em tudo que aconteceu de bom na nossa vida. Então, ele, a Inês, que é nossa comadre, toda a família do Edmar, um grande abraço e nossa gratidão, viu? O Edmar, sim, ficou alguns dias na Paulus, né? Ele trabalhou só, acho que 41 anos. 41 anos. Então, um pouquinho. Bastante tempo, né? Uma vida dedicada a esse trabalho. Então, ele também merece todo o nosso carinho. Obrigada, viu? Nosso irmão aí, o Edmar. E queremos agora aqui pedir ao padre nossa gratidão, padre, por esse momento, por esse carinho de estar aqui conosco, né? E que o senhor faça agora as suas considerações finais e nos dê uma bênção. Tá bom. Antes de tudo, retomar o pensamento, né? Antes éramos filhos das trevas, né? Estavam nas trevas porque não conhecíamos Jesus. Agora vocês são da luz porque Jesus iluminou a vida, né? E então a missão de todos é dar a conhecer quem é a luz, que é Jesus. Então essa é a nossa missão evangelizadora. E eu gostaria até, porque nós estamos, esse ano era a carta aos Efésios, o texto para o mês da Bíblia. Então a carta aos Efésios tem uma bênção no início, que diz assim, né? Eu gostaria só de ler um trechinho, né, da bênção, porque pode ajudar sempre a nossa vida. Nós temos que estar abertos às bênçãos de Deus, né, que nos vem por meio de Jesus. E Paulo diz assim, escrevendo à comunidade de Éfeso: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, por meio de Cristo, nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual do céu. Por meio dele, antes da criação do mundo, nos escolheu para que, pelo amor, fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por Jesus Cristo, segundo o desígnio de sua vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, de modo que redunde em louvor de gloriosa graça que nos outorgou por meio do predileto. Por ele, por meio do seu sangue, obtemos o resgate, o perdão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Nos fez transbordar em toda espécie de sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer seu desígnio secreto, estabelecido de antemão por sua decisão, que haveria de se realizar em Cristo ao cumprir-se o tempo, que o universo, o celeste e o terrestre, alcançassem sua unidade em Cristo. Então, em Cristo nós somos convidados a viver esse caminho de unidade. E Paulo fala muito na carta, né, sobre a unidade, né? E unidos em Cristo nós queremos continuar caminhando. Então, a vocês, nessa missão bonita que vocês têm de ajudar na beleza da liturgia, da luz, né, que é na confecção de círios, velas, que é luz, né? Lembra Cristo, né? Toda a vela acesa lembra esse aspecto, né? As velas que vocês fabricam é basicamente para a liturgia, né? Então é a luz que se faz, né? E Jesus é verdadeiramente essa luz. Então vocês possam cumprir a missão de vocês, luz de Cristo, velas para evangelizar, né? Que Deus abençoe vocês e todos aqueles que são destinatários também do trabalho de vocês. E aos funcionários de vocês também, a família de vocês. Que vocês sejam sempre iluminados, que Cristo Jesus abençoe hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos na paz de Deus. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, tchau, gente. Tchau, Até tchau. a próxima. Até o Prazer. próximo podcast.